Vamos lá, gente, mais uma aula 46. Nessa aula falaremos sobre os muçulmanos, ou sobre o islamismo, que é a religião dos muçulmanos. Como eu já tinha avisado na aula 45, essa é a 46. Nessa semana falaremos sobre religião na Idade Média, tá? Então, na primeira aula, na aula 45, falamos sobre sincretismo religioso, como a igreja, como o cristianismo conseguiu atrair os pagãos, converter parte dos pagãos, utilizando símbolos pagãos, anexando símbolos pagãos e símbolos cristãos, unindo os dois e atraindo esses pagãos à igreja, para que lá eles fossem convertidos com o tempo. Na última aula da semana falaremos sobre a Inquisição, que é como a igreja cristã, como o cristianismo, num segundo momento. No primeiro momento ele converte as pessoas através do sincretismo religioso. Num segundo momento ele vai forçar os que não aceitaram a conversão, vão ser forçados a aceitar, tá? Violentamente. E falaremos isso na última aula da semana, aula 48. Na de hoje, 46, e na próxima, aula 47, falaremos sobre outra religião, tá? Que é o islamismo, tá? Os muçulmanos, tá? Estão aí até hoje. Uma grande parcela da população mundial é muçulmana, tá? É uma religião também monoteísta. Eles também acreditam na existência de um Deus só, que é o mesmo Deus que os cristãos acreditam, tá? No caso eles chamam de Alá, mas é o mesmo Deus, tá? E aí vou explicar para vocês um pouquinho o contexto, como que ela vai surgir. Então, para começar, só para vocês entenderem, tá aqui o mapa do Império Romano. Quando o Império Romano acaba, os romanos vão fugir aqui, ó, na setinha, para o Império Bizantino. Toda essa área que antes era Império Romano vai ser dominada pelos povos germânicos. Mas existe uma região aqui, ó, que ficou largada, tá? Ficou meio abandonada, que é a Península Arábica, tá? Uma região desértica, uma área que hoje é riquíssima, poderosíssima por causa do petróleo, mas que na Idade Média ninguém nem sabia o que era petróleo e nem tinha ideia para que servia, tá? Então é uma área desértica, onde a agricultura é muito difícil, e aí você vai ter povos vivendo nessa região, vários povos, basicamente do comércio e do pastoril, de carneiros, ovelhas, camelos, tá? É uma área que para plantar não é favorável, então eles vão encontrar outras formas de sobrevivência. Vão morar em oásis, criar carneiros, criar animais e fazer o comércio, tá? Principalmente o comércio com o restante da Ásia, com a Europa, tá? Então essa região aí vai ter a chance de participar do comércio, dessa forma de progredir, certo? Só para vocês terem uma ideia geral de como é isso. Quando o cristianismo vai surgir, vai ganhar força com os romanos, e depois na Idade Média vai ganhar mais força ainda com o sincretismo, com a conversão dos pagãos, essa região aqui ela fica meio abandonada, tá? Não há nenhuma tentativa. Esses povos dessa região são politeístas, mas não há nenhuma tentativa dos cristãos em converterem as pessoas dessa região. Também os judeus, que estão um pouco acima, que também não tem grande ligação com essa galera, tá? Então é um pessoal que fica meio abandonado, religiosamente abandonado. Eles obviamente têm as religiões deles, mas eles estão cercados ali por povos monoteístas, tá? Então você tem aqui os cristãos e os judeus, todos com o mesmo Deus, mas esse povo aqui fica meio abandonado, cultuando os deuses deles. Eles têm uma cidade sagrada que se chama Meca, onde existe uma pedra que, segundo eles, caiu dos céus, enviadas pelos deuses.
Então as pessoas iam para essa cidade para cultuar os deuses antigos, os deuses desse pessoal. No século VI, próximo aí ao ano 600, um pouquinho antes, vai nascer um homem nessa região chamado Maomé, tá? E Maomé vai trabalhar com transporte, com comércio, ele vai fazer o comércio entre essas regiões cristãs, os hebreus, os povos da Península Arábica. Então ele vai conviver com o monoteísmo, vai conhecer o cristianismo, conhecer o judaísmo. E Maomé vai fazer retiros espirituais, pensar sobre religião, até que Maomé vai dizer que recebeu uma mensagem divina de um anjo sobre a religião, dando origem a uma nova religião, também monoteísta, chamada o islamismo. Tá? Muçulmanos significa devotos, obedientes a Deus, tá? E o islamismo é o nome da religião. Como quem vai na igreja, os cristãos são. Você vai na igreja católica, você é cristão. Na igreja evangélica, você é cristão. Na igreja ortodoxa, você é cristão. No caso do islamismo, o islamismo é a religião e as pessoas que seguem são os muçulmanos, certo? Então Maomé vai criar uma nova religião, vai surgir uma nova religião que tem o mesmo Deus, porém com grandes, enormes diferenças, tá? Eles não vão seguir a Bíblia, eles vão ter um livro próprio que se chama o Alcorão, tá certo? Vão ter regras de uma ideologia própria, tá? Então eles vão seguir a Deus, orar, vão ter os seus ritos de oração diferentes dos rituais cristãos, vão ter regras diferentes, como eles têm o Ramadã, que é um mês do ano onde eles têm que jejuar, eles não podem nem comer, nem beber nada, enquanto o sol, entre o período em que o sol nasce e o sol se põe, nesse período eles não podem comer nem beber nada. Então eles têm as regras diferentes, tá certo? O islamismo, o judaísmo e o cristianismo, todos creem no mesmo Deus, mas cada uma dessas religiões tem um funcionamento diferente, cada uma tem suas regras, seus funcionamentos, tem as pessoas que eles cultuam. Então no judaísmo é Deus, no cristianismo você tem Deus e Jesus. Jesus é o profeta, Jesus é o Filho de Deus que trouxe a palavra de Deus para as pessoas. Para os muçulmanos, não. Para os judeus, Jesus não é profeta, não é nada. Eles não acreditam que Jesus seja Filho de Deus ou que Jesus seja um profeta de Deus. Então eles não creem em Jesus, eles creem apenas em Deus. Os muçulmanos, a mesma coisa. Para os muçulmanos, o profeta é Maomé e não Jesus. Jesus não é um profeta de Deus. E aí, essa coisa de que o mesmo Deus, mas com profetas, com regras diferentes, vai criar atrito entre as religiões. Principalmente entre cristãos e muçulmanos. Porque os muçulmanos vão dizer que Jesus é um falso profeta e os cristãos vão dizer que Maomé é um falso profeta. Os dois creem no mesmo Deus, mas têm profetas diferentes, seguem livros diferentes, com regras diferentes. Os cristãos seguem a Bíblia e a Jesus, e os muçulmanos, o islamismo, segue a Maomé e o Alcorão, tá certo? Naquele momento, essa religião, o islamismo, ela vai se espalhar por toda essa região da Península Arábica, sem causar grandes transtornos, porque era uma área que ninguém estava realmente se importando, ninguém se deu ao trabalho de lá converter esses povos. Então, a expansão do islamismo nessa região não causa nenhum impacto nem entre judeus, nem entre cristãos. Vai surgir o quê? Um antagonismo entre eles. Um começa a olhar para o outro de uma maneira
a sua religião está errada, ou a sua que está errada, vão entrar nesse combate de qual é a religião certa. As 3 religiões monoteístas vão ter esse conflito entre elas, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Qual é a certa? Eu não sei, gente, não tenho a menor ideia, tá? O que eu posso dizer é que todas essas religiões, elas surgem, a religião. O que significa religião? Religião vem do latim religare. O que é religião? É a tentativa dos humanos de se religarem, de criar uma estrutura, regras que religuem o ser humano a Deus. Em todas as religiões, em algum momento, o homem deu uma mancada com Deus. Então, se você pegar no cristianismo, foi quando Eva comeu a maçã e foram expulsos do paraíso. No judaísmo também, para os muçulmanos é em um outro momento. Havia uma regra e o homem descumpriu essa regra e caiu em desgraça com Deus. E agora ele precisa o quê? Reconquistar a confiança de Deus, se religar a Deus. Todas as religiões têm esse princípio básico, religar o homem a Deus. Por isso que religião vem de religare, que é religar, reunir novamente Deus com os humanos, certo? Esse é o princípio básico de qualquer religião, e todas elas estão baseadas no quê? No amor, na ajuda ao próximo, na fraternidade, em fazer o bem. A base de todas essas religiões é essa. É óbvio, você fala assim, mas os muçulmanos, se ninguém pensou nisso aí, alguém vai comentar ou vai pensar, os muçulmanos são terroristas, o Bin Laden, não sei o que, era muçulmano. Mas não quer dizer que a religião seja ruim. Você ter pessoas ruins em uma religião não quer dizer que a religião é ruim. A gente não pode julgar todos os devotos, todas as pessoas que seguem uma religião pela ação de alguns. Compreendem? Não é porque alguns muçulmanos são terroristas que a igreja, o islamismo é ruim. Nada disso, é uma religião como outra qualquer, que é baseada no bem, no amor ao próximo, na família, como as outras também. Dentro do islamismo vai haver um grupo, porque a religião, o islamismo, ele prevê a jihad, é uma luta pela fé. Para os muçulmanos, em algum momento a fé deles vai ser provada. Povos vão querer tirar o direito deles de seguir a religião deles. E aí, segundo a lei deles, eles têm que lutar por essa liberdade, que é a jihad. Algumas pessoas levam isso para outro nível e acham que tem que lutar, que explodir, que matar. Então, essas pessoas praticam o mal, não a religião. A religião não é má, a religião não prevê nada disso, tá certo? Então, tirar um pouquinho dessa imagem de que os árabes, os muçulmanos, o islamismo é do mal. Não tem do mal. Todas as religiões são criadas na ideia do bem. Algumas pessoas dessas religiões vão praticar atos que a gente chama de atos maus. Mas isso não condena a religião, condena a pessoa. Se a gente for levar a ferro e fogo que a pessoa que faz o mal e é de uma religião, a religião é ruim, a gente vai ter um problemão, porque toda religião tem gente ruim, gente que faz o mal para os outros. Hitler era cristão. E aí? O cristianismo está errado? Não. O problema era ele, não a religião. Os muçulmanos é a mesma coisa. Então, tirar da cabeça essa coisa de que os muçulmanos são maus, são terroristas. Não. Existe dentro do islamismo algumas pessoas que praticam esses atos terroristas. Isso condena essas pessoas, não a religião. Como dentro de qualquer religião tem pessoas que fazem o mal. Tá certo? Isso não condena a religião delas, e sim a elas. Tá certo? Voltando ao que importa na nossa matéria, mas guardem isso, gente. Preconceito religioso é uma burrice sem tamanho, como qualquer preconceito. A pessoa ser muçulmana não tem nada que ela é má, pelo contrário, tá? O islamismo, ele prevê
a bondade, o amor, a fraternidade, como o cristianismo, como o judaísmo. Todas as religiões, elas são construídas nessa base do amor ao próximo. Só assim você vai conseguir se religar a Deus. Óbvio que sempre tem um chapuleta lá dentro que vai levar as coisas para outro nível e fazer maldades em nome da religião. Isso aconteceu com o cristianismo, com o judaísmo e com o islamismo também. Não condenemos a religião pelo ato de um grupo de idiotas, tá bom? Seguindo. Então, em dado momento da Idade Média, a partir dos anos 600, você vai ter nessa região 3 religiões. Você vai ter os pagãos, seria uma quarta, que é o pessoal com várias religiões, que a cada momento vai diminuindo, essas pessoas vão sendo convertidas a outras religiões. Você vai ter os judeus, que é uma população pequena e que ocupa uma área restrita. Você vai ter a maior parte da Europa povoada por povos cristãos, da igreja cristã, e você vai ter uma parte aqui, essa região da Península Arábica, essa povoada onde moram os muçulmanos. Com o passar do tempo vai ter um atrito entre esses povos, tá? Porque tem doutrinas diferentes. Fora isso, tem uma questão importantíssima, que é a terra, um sinal que eu adoro. Não só a posse de terra, falaremos disso na próxima aula, aula 47, como os muçulmanos vão invadir outras terras, aumentar o território deles, mas aí você tem uma questão importantíssima, que é a posse da cidade de Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém, ela vai ser uma cidade que ela vai ser importante para as 3 religiões, mas isso a gente vai falar em outra aula, tá? Entendam então que já havia os judeus, surge o cristianismo e ganha espaço, surge com os romanos, mas vai ganhar espaço e poder sobre o comando, sobre o período dos germânicos, e nessa região da Península Arábica vai surgir, progredir e crescer uma nova religião, o islamismo. Tá? Então, durante a Idade Média, teremos essas 3 religiões monoteístas que seguem o mesmo Deus, disputando espaço e disputando fiéis, judeus, cristãos e muçulmanos. Tá certo? Até a próxima aula, gente. Fui!